Pode te assentar um instantinho? E eu quero desafiar você a compartilhar. Semana passada estivemos aqui no momento da taça e houve um momento de oração onde nós podemos tocar pela fé as coisas do reino celestial. E a pessoa chegou e já procurou alguém. Olha, eu fui curado, eu estava com esse problema e olha, eu estou bem, eu estou ótimo. Então eu quero desafiar você a aproveitar esses momentos sublimes. Deixa eu te dizer, Deus está fazendo milagres nesse lugar. Então eu quero desafiar que você entre neste embalo de Deus, nessa onda de Deus, para receber tudo que Ele tem para você. Amém? Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto do Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 12. Deixa eu te dizer que eu tenho grande expectativa no que diz respeito a este culto que estamos aqui. Já fui muito ministrado durante o louvor, pude ter a graça de poder contar com uma oração, que eu sei que Deus vem em nosso encontro, mas eu tenho muita expectativa que Deus vai falar ao seu coração coisas profundas. Deus quer falar à sua alma, a profundeza do seu coração, e Deus quer restaurar a tua vida por completo. Agora, note, o Espírito Santo está aqui, você precisa estar discernindo o que Ele está fazendo. Então eu vou te desafiar a você manter o teu foco, não te distraia, não te disperse, amém? Eu tenho certeza, nós vamos sair daqui hoje saltitando, porque nós vamos nos alegrar com tudo que Deus tem para nós, amém? Salmos de número 139, versículos 1 a 12, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Quero ministrar ao nosso coração aquilo que o Espírito Santo já ministrou ao meu coração. O título dessa mensagem é Para Sempre Contigo. E eu vou pedir a sua ajuda para você dizer para o teu vizinho: olha, não há lugar que você possa se esconder de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele diz: para sempre contigo, amém? Nós vamos fazer um breve teatro, eu queria que você pudesse estar atento para poder receber isso que vamos fazer. Obrigado, Maico, obrigado, Cris, por esse momento emocionante. Que o Espírito Santo sempre possa contar com a vossa disposição e vossa sensibilidade. Eu queria nesse momento, antes da gente dar uma continuação a uma palavra, eu queria desafiar você a fechar um pouquinho os teus olhos. Talvez você já tenha enfrentado alguns momentos que tenham sido difíceis, e algo ficou no seu coração, e você se sentiu como que tendo que enfrentar aquilo sozinho. Talvez isso tenha perturbado a tua vida, por várias instâncias e em vários momentos. Mas eu queria que agora você, na presença de Deus, pudesse com os teus olhos fechados, falar com o Senhor e dizer: Jesus, onde Tu estavas naquela hora? Momentos que às vezes você se sentiu só, pergunta ao Espírito Santo: Jesus, aonde Tu estavas?
Esse teatro mostra a história de uma pessoa que segue a sua vida e que mostra a brevidade da vida. Momentos bons, momentos maus, mas em todos eles, a expressão de Jesus falando: para sempre estarei contigo. Deixa o Espírito Santo trazer o seu coração esta convicção. Deixa Ele trazer uma visão à tua alma. Deixa Ele editar algumas lembranças e algumas memórias que talvez ao decorrer da vida foram desagradáveis. Deixa o Espírito Santo ir falando com você. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Aleluia. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Talvez você olhe para a sua vida e você diz: olha, eu tenho tantas coisas pela frente, mas a Bíblia diz que a vida é um sopro. Hoje ela vem e amanhã ela vai. A segurança que temos que ter é que a hora que nós partirmos desta, seremos acolhidos pelo Senhor e vamos poder ver toda a nossa história, não mais sobre a nossa ótica, mas sobre a ótica dele, de que essa vida vai passar, mas temos uma eternidade pela frente, e que enquanto aqui estamos, nós não estamos sozinhos. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, trazer a cada coração, Pai, esta convicção, este peso da Tua presença, para que, Deus, diante de qualquer circunstância, qualquer adversidade que os Teus filhos estiverem, eles possam fechar os olhos e Te ver junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus sempre intentou estar com o homem. O projeto de Deus é Deus estar com o homem. O projeto de Deus não é que o homem fique sozinho. O projeto de Deus não é Deus ficar distante. O projeto de Deus não é vidas separadas, vidas à parte. O projeto de Deus é que possam estar juntos. Só que o projeto de Deus, ele foi sabotado pelo homem. O homem chegou a um determinado momento, escolheu desobedecer a Deus e fazer aquilo que lhe parecia direito, fazer aquilo que ele achava que deveria fazer. Então entrou o pecado no mundo, e a Bíblia diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus. Veja, o projeto de Deus era estar com o homem, mas o pecado o colocou para longe.
A Bíblia diz, Isaías capítulo 59, diz assim: olha, não é o ouvido de Deus surdo para que não possa ouvir, nem a mão dele que está agravada para que não possa salvar, mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e Deus, para que ele não vos ouça. A ideia, meu querido, é que Deus tudo sabe, mas quando o homem se colocou nessa posição de rebeldia e de desobediência, ele se colocou por sua conta e risco. A prova que fisicamente, quando o homem pecou, Deus passeava com o homem todo o final do dia, e quando o homem pecou, ele teve medo de Deus e foi se esconder, e Deus chegou e disse: Adão, onde você está? É óbvio que Deus sabia onde Adão estava, lá escondido, mas Deus estava dando um grito: ei, por que é que você está se escondendo de mim? A expressão é que quando o homem faz aquilo que lhe parece direito, ele sai debaixo da cobertura de Deus, ele pega uma emancipação de Deus para dizer: agora eu vou fazer as coisas do meu modo, e ele já não pode mais contar com alguém junto dele, já não pode mais contar que Deus vai estar apoiando e conduzindo no processo da sua vida. Ele está agora por sua conta e risco, está sozinho, está abandonado. E esta expressão de abandono, de orfandade, de não ter mais alguém a quem recorrer, trouxe ao ser humano vários problemas, e entre eles entrou o medo e entrou esta insegurança. Nós vamos ver isso se repetindo na humanidade, onde o medo bate a porta, é porque em alguma circunstância nós estamos nos sentindo abandonados, nós estamos nos sentindo sozinhos. Nós vemos a palavra de Deus que isso aconteceu, mas Deus vem em socorro do homem e estabelece um plano para resgatar o homem, para que o homem possa voltar para Ele. Longe de Deus, longe da pessoa de Jesus Cristo, nós estamos por nossa conta e risco. Escute, você pode ser bom, você pode ser competente, você pode ser capaz, você pode ser inteligente, mas se você não tiver Jesus na sua vida, escute, você sempre vai viver com um senso de que não tem ninguém por você. Você sempre vai viver com um senso de que você vai depender da força do teu braço. E eu quero dizer que cedo ou tarde vai aparecer um problema maior do que você possa imaginar, problema maior do que você, e aí você vai se sentir totalmente abandonado. E esta é a expressão, é que você ande de acordo com a verdade de Deus para você, onde Ele olha e diz assim: eu quero estar para sempre contigo, mas isso passa por um processo de rendição na presença dEle. Amém? Então Ele fez um projeto para restaurar o homem e trazer o homem novamente para a comunhão. E então Deus começa a manifestar de novo o seu cuidado, manifestar de novo toda a sua peculiaridade, e mostrar ao homem que queria estar com o homem. Só que quando nós queremos falar de algumas verdades de Deus, é importante a gente entender que os homens ainda não entendiam muito de Deus. Então Deus se manifesta de maneira visível, diga visível. Quando o povo de Deus fala lá com Abraão, Abraão tem uma nação a partir de Abraão, o povo vai para o Egito, no Egito eles são retirados de lá pela mão do Senhor, e Deus faz uma aliança com um povo, ok? E quando aquele povo está saindo ou andando pelo deserto, a Bíblia nos diz no livro de Êxodo, um texto muito interessante, que durante o dia o Senhor estava com aquele povo com uma nuvem, e durante a noite estava numa coluna de fogo. Eu quero que você imagine a percepção de um povo que está saindo sob um comando de Deus, com muito medo do exército inimigo, com temores porque eram escravos, eram fragilizados emocionalmente, e agora vem para um caminho novo, desconhecido, e de repente eles estão caminhando, e de dia tem uma nuvem que os conduz, e à noite tem uma coluna de fogo. É a expressão de Deus dizendo: olha, eu vou estar para sempre contigo, eu vou te cuidar, eu vou te conduzir, eu vou te sustentar, eu vou te proteger. E diz o texto, que é para que eles pudessem trabalhar de dia e também à noite, para que eles pudessem andar de dia e também à noite, andar quando é claro e andar quando é escuro, andar em luz e andar em trevas, em qualquer momento, eu estarei com vocês. Essa é a expressão, para que o povo possa ver a presença de Deus e então andar seguro. Só que o tempo passa e Deus quer nos levar para uma nova dimensão.
Não vivermos apenas por aquilo que nós vemos, mas viver de acordo com aquilo que nós cremos, e pela fé experimentarmos o cuidado de Deus, mesmo quando nós olhamos à nossa volta e não enxergamos colunas de fogo e nem nuvens para poder nos guiar. E aí Deus chega para o povo dele e usa um texto maravilhoso no livro de Isaías que diz assim: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Ele está dizendo: olha, vai existir momentos que você vai passar por algumas situações difíceis, você não vai ver nenhuma coluna, nenhuma nuvem, mas eu quero dizer, eu vou estar lá contigo, e eu vou estar te cuidando, e eu vou estar te protegendo, e eu vou estar lá e nada vai lhe acontecer. A expressão é como Deus, aqui, como um pai, olhando para uma criança e dizendo: vai meu filho, vai, e o filho às vezes fica receoso, e o pai diz: vai que eu te cuido, vai meu filho, eu te encorajo, vai lá, você não precisa ver nada da mão do pai à tua volta, mas vai, o pai confia em você, o pai acredita em você, e se você cair, que talvez você caia, eu vou te segurar e nada vai acontecer. Por isso que os filhos vão caminhando sempre olhando para o pai, sempre olhando para a mãe, a segurança de que tem alguém por eles. Aqui Deus começa a dizer assim: olha, vocês vão passar por situações difíceis, vão passar por coisas adversas, porque a vida prepara estas coisas para nós, mas Ele diz assim: apesar destas coisas, eu quero que vocês tenham segurança, que eu estarei com vocês, para sempre contigo. Aí nós vamos entender algumas coisas interessantes, Deus nos tirando do foco, daquilo que nós enxergamos, para fazermos andar pela nossa fé. Vem Jesus Cristo, e tem um momento muito legal, onde Ele está com os seus discípulos num barco, muito cansado, Ele vai dormir no barco, e os discípulos tentam atravessar o mar da Galileia, e são surpreendidos por um temporal de vento muito grande. E veja, os discípulos, uma boa parte deles, eram pescadores, homens experimentados com a navegação, conheciam o mar, sabiam da lida do dia a dia, e de repente veio aquele vento, e o vento veio e subiu, e as ondas cresceram, e o vento foi pegando, e a coisa foi acontecendo, e no meio daquela situação toda, eles se desesperam, porque tudo que eles sabiam naquele momento, já não resolvia mais. Toda a sua segurança, toda a sua autossuficiência, toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, chegou uma hora em que tudo isso acabou. E quando a nossa segurança, a nossa força acaba, então começa a se apresentar a ansiedade, começa a se apresentar o medo, começa a se apresentar realmente a insegurança. Por quê? Porque aí nós estamos entregues como diz o ditado, ao Deus dará. Só que se nós não estamos com Jesus, nós estamos lançando sorte para ver o que é que pode acontecer. Não tem ninguém lutando na minha causa. Naquela situação, eles que estavam com Jesus, voltam e acordam: mestre, acorda, não te importa que pereçamos. E Jesus acorda e olha para eles e diz assim: ei, não tem mais, eu estou aqui com vocês, se eu estou no barco com vocês, escute, esse barco não vai afundar, fique seguro, fique tranquilo, porque eu estou aqui com vocês. Em todas as coisas, o que nós temos que garantir é que Deus esteja no nosso barco, que Deus esteja na nossa vida, porque quando Ele estiver na nossa vida, as tempestades vão se acalmar, e quando Ele estiver na nossa vida, nós vamos passar por elas, mas nós vamos passar seguros. Nós vamos ver um pouquinho mais, quando Jesus já estava à véspera da sua crucificação, Ele chama os seus discípulos, e depois do ministério maravilhoso, agora Ele chega para os seus e diz: ei, olha, está chegando a hora de eu morrer, agora está chegando a hora de ser consumado tudo aquilo que nós esperávamos, então agora eu vou ter que deixar vocês, e eu vou partir. E os discípulos ficam profundamente atemorizados, porque novamente agora eles ficariam sozinhos, eles ficam angustiados em seu coração, e João capítulo 14, dá uma das expressões lindas, da verdade de Deus, de querer estar para sempre conosco. Ele olha para os discípulos e diz assim: ei, não se turbe o vosso coração, não tenham medo, não se perturbem, creiam em Deus e também em mim.
olha, eu vou para o Pai preparar uma morada, mas eu vou voltar, e eu vou mandar alguém, para que possa estar com vocês, eu não os deixarei órfãos, eu já estava lhes ensinando de que em todas as coisas eu estaria para sempre com vocês, agora eu vou, mas eu vou para que o Espírito Santo volte, e vocês continuem sendo acompanhados. É a expressão de Jesus, que é Emmanuel, o Deus conosco, dizendo que tem uma coisa melhor para acontecer. O que pode ser melhor que o Deus conosco? É a expressão agora do Deus dentro de nós, na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo passa e está conosco. Se nós fôssemos passar pela nossa história, talvez Jesus estaria aqui como um fotógrafo, tirando uma foto, tirando um retrato, tirando uma imagem daquilo que está acontecendo contigo que você não está vendo, mas Ele está lá com você, e vai chegar o momento que os teus olhos se abrirão, e você vai poder se alegrar e descansar nele. Se chegará o momento em que você vai perceber, eu quero lhe desafiar nessa noite, olhe agora com os olhos do Espírito e perceba Deus hoje com você. Na hora da crise, no momento que você vive, agora, olhe com os olhos da fé e veja o Senhor ao teu lado, amém? Esta expressão, querido, traz segurança ao nosso coração, porque não estamos sós, não estamos abandonados. Quando nós olhamos algumas coisas, de onde depositamos a nossa confiança, as coisas passam a ter sentidos distintos. Deixa eu tentar ilustrar esta verdade. Imagine uma pessoa desempregada e sem recurso suficiente para poder trazer provisão para sua família. Então está lá um pai de família desempregado e não tem dinheiro para trazer comida para dentro de casa. Seus filhos não têm o que comer, sua esposa não tem o que comer, ele com a responsabilidade de fazer isso e não tem nada. E de repente surge um processo de seleção. E quando ele passa por esse processo de seleção, a resposta que ele recebe é um não. Não tem emprego para você. A vida desaba. As coisas ficam difíceis. A angústia bate na porta. Porque você se sente totalmente sozinho, abandonado, incapaz, impotente. E não há nada que você possa fazer para além disso. Agora vamos imaginar uma situação diferente. Imagine se esta pessoa está empregada e que ela tenha recurso suficiente para trazer provisão para sua casa, nada lhes está faltando, e ele vai para o mesmo processo de seleção, e quando vai para aquele processo de seleção, recebe a mesma resposta, não. A vida dele vai mudar? O chão dele vai ser tirado? Ele vai desabar na fé? É claro que não. Qual a diferença do primeiro e do segundo? Que o primeiro é tudo que ele pode contar é com aquele emprego, e o segundo não depende daquele emprego, porque já existem outras coisas que estão com ele. Quando as pessoas estão sem Jesus, elas começam a olhar para esta terra, para o aqui, para o agora, para o imediato, como sendo a única coisa que importa. Então olha, eu preciso, Jesus, de um socorro naquela duplicata que vai vencer amanhã, porque se não tiver o recurso, eu vou desabar. Jesus, eu preciso aqui do milagre na minha família, porque se minha mulher não me perdoar, acabou o casamento. Olha, aqui vai ser a situação, olha, se não acontecer uma intervenção na minha saúde, o exame que vai chegar é um exame de morte. E de repente você começa a olhar para estas coisas da vida, e qualquer notícia dessa tem o poder de lhe fazer desabar. Por quê? Porque aqui está a sua confiança, nestas coisas está a sua segurança, nisto os teus olhos estão pautados, e é isso, ou então você vai para o buraco, alguém lhe puxa o tapete e você não tem força. Agora, quando você não tem Jesus, isso tudo toma uma proporção gigantesca. Mas quando você tem Jesus no seu coração, talvez você vai passar pela mesma situação, a mesma situação financeira, a mesma situação às vezes no seu casamento com seus filhos, a mesma situação talvez num exame, ou num processo de saúde que não é legal. Mas quando você está com Jesus, você sabe que você não vai passar por estas coisas sozinhas.
Você sabe que você não está abandonado, você sabe que tem Deus que está contigo, e que está lhe cuidando, está lhe fortalecendo, está lhe sustentando, e mesmo que você tenha que passar por uma situação difícil, a vida não acabou, porque Deus está contigo. Mesmo que as coisas tomem uma proporção desagradável, Deus está contigo. E mesmo que vier um diagnóstico de morte, você não se abala, porque você sabe que esta vida não é tudo. Você tem alguma coisa muito maior. Aquele que está com Deus, a sua perspectiva não é apenas terrena, imediata. A sua perspectiva é eterna, é celestial. Mesmo que tudo isso me seja tirado, ainda assim eu não serei abalado. Por quê? Porque o Senhor estará comigo para sempre. Diz Paulo: quem pode me deter? Quem pode me roubar? Eu estou aqui, olha, caminhando nesse processo todo, e eu quero estar aqui com vocês, que é muito legal, mas estar com Cristo é imensamente melhor. Aí nós olhamos para a Bíblia, vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, e eu quero caminhar contigo um pouquinho, para você jubilar com essa verdade, dessa presença, dessa revelação que Deus quer trazer para nós. Ele diz assim, olha, Paulo falando: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus nos tempos vindouros. Ele está dizendo: está vendo isso aqui que nós estamos acontecendo, essa dificuldade, essa outra dificuldade, isso aqui é a água profunda, isso aqui é o fogo que nós vamos ter que passar, mas isso aqui não se compara, isso aqui não é tudo, isso aqui é apenas algo que está acontecendo, que não se pode comparar com o que é eterno, que não pode se comparar com o que há de acontecer depois. Quando a velhinha aqui com 89 partir, vai ter Jesus lá para pôr a mão na sua mão e dizer: venha comigo, venha encontrar repouso e sustento na minha presença. Não, a morte não pode nos separar. E aí Paulo continua: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele está falando: olha, se você me ama, se você me busca, se você tem a sua vida entregue para mim, eu sou especialista em transformar cada tragédia, cada dificuldade, cada obstáculo, numa possibilidade de uma vida melhor, numa possibilidade de você estar mais perto de mim, numa possibilidade de você estar seguro na minha presença. Ele está dizendo: olha, tudo concorre para o bem. Ai, pastor, mas eu passei uma situação muito difícil. Não foi Deus que preparou essa situação difícil para você, mas se você confia nele, essa situação difícil vai trazer você para mais perto dele. As grandes mudanças na sua vida aconteceram por alguma crise. Se você já trocou de emprego, você trocou de emprego via de regra por uma crise. Se você já fez alguma coisa diferente na sua vida, é porque você chegou numa encruzilhada, você teve que fazer algumas escolhas. E a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esses momentos são momentos para nos impulsionar, para a gente experimentar uma coisa melhor da parte de Deus. E ele está dizendo assim: olha, tem dificuldade? Tem, mas tudo corre para o bem daqueles que amam a Deus. Ao invés de você olhar dizendo assim: ai, Deus me abandonou, Deus me deixou, eu estava sozinho, eu estava me sentindo um órfão. Você tem que olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus e dizer assim: Deus, eu sei que tu estavas comigo, porque a tua promessa é para sempre comigo. Então, no meio dessa situação, me mostra, se revela para mim, me mostra o que tu estavas fazendo. Deus, eu quero me aliar a ti em tudo o que tu estás fazendo. Tem horas que a gente faz uma oração assim: Deus, abençoa os meus planos, Deus, abençoa aquilo que eu planejo. Quando a Bíblia diz assim, que nós é que temos que nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo. E quando nós nos alinhamos àquilo que Deus está fazendo, é claro que a bênção de Deus vai chegar. Então as muitas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus os atrai de volta para si. Aleluia! Deus não abre mão de você. Não importa o que aconteça, Deus não abre mão de você. Ele quer te trazer para mais perto dele de novo. E aí o texto continua. Agora no versículo 31 de Romanos 8. Que diremos, pois, então, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículos 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que estas coisas têm o poder de nos distanciar e nos separar de Deus? Será que as coisas que você passa têm condição de deixar você longe de Deus? Sabe, Adão quando pecou se escondeu, mas o pecado o separou de Deus. Agora, se você está caminhando aliançado com o Senhor, não importa qual seja a circunstância que lhe rodeia, isso não pode te separar, porque a promessa de Deus é que estaria contigo, e Ele é maior do que espada, fome, nudez, perigo, riqueza, pobreza, abundância, escassez, problemas de saúde, não importa, Deus é maior do que todas estas coisas. Ele diz, então quem nos separará do amor de Cristo? Eu queria que você pensasse um pouco, talvez, sobre a ótica da sua vida, e diz, o que pode me separar do amor de Deus? Será que tem alguma coisa que pode fazer com que Deus simplesmente bata em retirada e me deixe sozinho, desamparado? Diz o texto, quem nos separará do amor de Cristo? E aí chega no versículos 37 a 39 e falam assim, mas em todas estas coisas, nessas que acontecem na vida, enquanto a vida acontece, em todas elas nós somos mais do que vencedores. Você consegue repetir comigo? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Mais uma vez, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele nos ama, Ele está conosco. Pois estou convencido de que nem a morte não pode me separar, oh aleluia, se acontecer alguma coisa aqui diferente do que eu planejei, não importa, por mais difícil que possa ser, ainda assim eu sei que eu vou estar com Ele, a morte não pode me separar, então eu não temo mais a morte. Aí eu quero a morte? Não. Você quer a morte? Não. Nós vamos procurar a morte? Não. Mas se a morte bater, nós sabemos que ainda assim acordaremos do outro lado com o Senhor nos recebendo. Então a morte não pode nos separar, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, gente. Não as coisas que nós estamos vivendo, não. E também o futuro, chega de ansiedade, chega de preocupação com o dia de amanhã, o que é que há de ser do dia de amanhã, e o futuro acabar nos separando do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diz ele, nada pode nos separar, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar. Deus te ama e nada vai te separar da presença dEle. Está difícil algum momento? Escuta, esse momento não pode te separar da presença de Deus. E o futuro é um futuro preocupante, mas nada pode te separar da presença de Deus. Mas eu estou vivendo uma situação onde as pessoas estão confabulando. Nada pode te separar do amor de Deus. Apenas a sua escolha de viver independente dEle. Se você escolher viver de acordo com o que você quer fazer e não se render a Jesus, então você está por conta própria. E o grande desafio, meu querido, há uma promessa para nós, e essa promessa se estabelece quando nós entramos na linha do que Deus tem para nós, nos rendendo a Ele, dizendo, Jesus, eu sou teu, eu quero viver de acordo com a tua verdade, não é lutando as coisas com a força do meu braço, é me submetendo a ti, e quando nós nos submetemos a Ele, então nada pode nos separar do seu amor, aleluia. Tem luta, meu irmão? Olha, acredite, o Senhor está contigo. Tem vitória? Glória a Deus, é o Senhor que está lá contigo. Tem momentos de conquista? Pois é o Senhor lá contigo. Tem momentos de perda? O Senhor continua lá contigo, porque nada pode te separar. Quando nós olhamos sobre essa perspectiva, a nossa situação, a nossa otimização, aquilo que nós olhamos e valorizamos, não é o aqui e agora, ou apenas aquilo que está diante dos nossos olhos é visível, mas aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, aquilo que transcende as coisas que aqui acontecem. Amém? Queria que você novamente fechasse um pouquinho os teus olhos.
Nós começamos com teatro aqui, expressando da brevidade da vida, de uma menina com 4 anos, depois com seus 16, seus 19, as conquistas dos seus 27, os seus 31, daqui a pouco os seus 50, a perda aos 74, e já de repente aos 89 a perda da vida. O Espírito Santo quer mostrar para você nesta noite de que existem coisas que você não pode controlar. Existem coisas que vão para além daquilo que você pode nortear. A vida vai passar. E é um desafio do Senhor de você poder estar firmado nele todos os dias da tua vida. Porque quando você sair desta terra para estar com o Senhor, Ele vai mostrar que Ele estava lá contigo. Eu quero dar a oportunidade a você, se talvez o seu coração tenha estado longe de Deus, se o teu coração tem estado dividido e você tem tentado viver a sua vida de acordo com as suas próprias convicções, de acordo com as tuas próprias escolhas, de acordo com os teus próprios valores, deixando Deus de lado, eu quero te desafiar nessa noite. Vem para Jesus, vem entregar toda a tua ansiedade a Ele, vem entregar a Ele toda a tua preocupação, vem entregar o controle da sua vida para Ele. Pega tudo isso que tem te perturbado, diz: Jesus, eu não quero mais. A Bíblia diz, Jesus falando: olha, vinde a mim vós que estáis cansados e aflitos, e eu quero aliviar vocês, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E Ele diz assim: entrega para mim. Eu creio que nesse momento, se você tem estado longe do Senhor, você pudesse agora fazer o teu conserto diante dEle. Onde você estiver, aí, todo mundo de olho fechado. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu preciso que você tome uma atitude, você dê um passo. Eu quero desafiar você agora. Se você tem estado longe do Senhor, você quer voltar para Ele, levante a sua mão onde você estiver. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você, Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, olha para essas vidas, Senhor, que tem levantado as suas mãos. Senhor, agora vem tomar, ó Deus, estas vidas como um depósito na tua presença. Pai, acolhe-os, Senhor, e vem tirar do coração deles, Senhor, toda esta ansiedade, toda esta preocupação, tudo, Senhor, que tem, ó Deus, pesado a vida deles, que eles possam descansar agora, Senhor, em Ti. Pai, abrindo mão de viver do seu próprio jeito, para poder se submeter a Ti. Vem agora, Deus, fazer o Teu milagre. Acolhe-os, Senhor bendito, e dá a eles, Deus bendito, a alegria da salvação, a alegria de viver contigo, para a glória e louvor do Teu nome. Aleluia. E agora eu quero fazer um outro apelo. Se você já tem estado com Jesus, mas ainda existem situações de peso no seu coração, que a própria vida traz, nós não podemos pedir a Deus que estas coisas não aconteçam, porque a vida vai sempre trazer coisas a nós. Podemos orar como Jesus, que se possível afaste de nós alguns cálices, mas contudo seja feita a vontade do Senhor, porque nós já nos rendemos a Ele. Então, agora, eu quero desafiar você a pegar a situação, a circunstância que você tem vivido, e agora você possa colocar diante do Senhor. Talvez sejam algumas situações do seu passado, experiências desagradáveis que vêm roubar a alegria do teu coração. Há um tempo atrás estava com uma pessoa que sofria de muito medo, e aí
a gente caminhou e ela pediu: Espírito Santo, por que eu tenho tanto medo? E ela abriu seu coração para entender de Deus, para ter uma visão de Deus, uma revelação de Deus. E Deus levou ela a uma lembrança de quando ela era menina, e ela morava numa casa que tinha 2 pisos, ela morava embaixo, e a parte de cima estava vazia, mas ela se viu numa noite em que começou muito barulho em cima, barulho de pessoas andando para lá, pessoas andando para cá, e ela criança, ela se sentiu insegura, se sentiu impotente, estava sozinha, e ela teve muito medo, e aquele medo veio acompanhando aquela jovem por muitos anos. E então ali ela descobriu a origem, mas aí tinha uma segunda pergunta a ser feita, e a segunda pergunta que ela fez a Deus foi assim: Jesus, onde tu estava nesse momento que eu estava me sentindo sozinha? Onde tu estava nesse momento que eu estava me sentindo tão abandonada? Então o Espírito Santo levou ela novamente para aquela mesma lembrança lá da sua infância, e ela viu Jesus ali junto dela, a convidando para poder brincar. Jesus convidou para que ela pudesse estar se divertindo com Ele. E ela, naquela lembrança, ela foi e pegou na mão de Jesus, e ela foi brincar, e ela esqueceu do que estava lá acontecendo. O tempo passou e ela voltou a conversar comigo, e ela disse assim: eu já não tenho mais medo, o medo foi embora, porque Jesus estava comigo. Talvez no teu passado existam coisas que você ficou traumatizado, que você ficou extremamente preocupado. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ela diz: nem o passado, não importa a experiência que você passou. Talvez você tenha enfrentado momentos difíceis, eu não sei, alguma perda. Talvez você tenha enfrentado alguma situação de traição. Talvez você tenha enfrentado uma vergonha. E eu quero desafiar você agora a ter o teu momento sublime. Peça ao Espírito Santo: Deus, onde é que tu estavas nessa hora? Deixa o Espírito Santo trazer resposta para você. Pai, em nome de Jesus, vem te revelar, Senhor, a cada coração. Vem trazer, Senhor, ó Deus, o cumprimento da tua promessa, Senhor, de que tu estaria para sempre conosco. Te revela, Jesus. Os ventos tentam me afastar e me dizer que estou só. Os medos querem me pegar. Confio em ti, eu creio em ti. Talvez o seu problema não seja o passado. Talvez o seu problema seja o futuro. Você olha para o futuro e você tem medo dele. Incertezas financeiras, incerteza dos relacionamentos, incertezas com a saúde. As coisas do futuro têm roubado a tua paz hoje. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. A Bíblia diz que arma nenhuma forjada contra ti prosperará, e que aqueles que confiam no Senhor serão sustentados. A Bíblia diz para apresentarmos diante de Deus as nossas preocupações com orações, súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria o nosso coração. Talvez você tenha ficado preocupado com o teu futuro.
deixa eu te dizer, o Senhor está contigo. Se tiver um futuro pela frente, você não vai estar sozinho. Se tiver que enfrentar alguma situação, você não estará só, o Senhor vai estar contigo, então a provisão estará lá. Talvez você se preocupe com o dia de amanhã, em tantas coisas, e você tem perdido o teu dia de hoje. O Senhor está olhando para ti, dizendo assim: meu filho, eu estou aqui contigo. Ei, não te preocupa com a tempestade. Ei, não te preocupa com o dia de amanhã. Eu sei todas as coisas e eu estou aqui contigo. Queria que você pegasse essa inquietação com o teu futuro e agora pudesse apresentar diante do Senhor, dizendo: Deus, toma o meu futuro nas tuas mãos. Deus, toma aqui, coloca os meus sonhos no teu altar. Faça isso, aquilo que está no teu coração. Diz para Ele agora. Nós estamos num momento sublime. Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer libertação ao seu coração. Diz para Ele agora, quais são os teus temores, aquele que vem te inquietando. Coloca diante do Espírito agora. Queria que você pudesse se colocando de pé. E você vai começar a proclamar a verdade de Deus sobre a sua vida. Deixa essa canção tomar conta do seu coração. Em teus braços, teu amor.